Bom, Daniel, a gente conversa agora sobre um assunto importante, principalmente deixar o alerta para o telespectador que nos acompanha, porque querendo ou não, diante de toda a situação de normalização, podemos dizer assim, o coronavírus, de certa forma, ainda circula entre nós. E esse tipo de situação, esse tipo de cenário, ainda causa muita dúvida na relação de sintomas. Inclusive, isso foi um questionamento por parte do nosso telespectador, que de certa forma achava que era uma virose, uma simples gripe, e na verdade era sintomas de Covid quando foi mais a fundo e procurou o teste. Para esclarecer melhor isso e a gente trazer uma atualização sobre esse tipo de assunto, eu vou conversar com a Andréia Santos, enfermeira aqui do DVS, responsável por essa questão epidemiológica aqui em Cachoeira do Sul. Andréia, Covid, volta o assunto relacionado a essa, de certa forma, confusão e também um pouco das pessoas deixando um pouco de lado aquela preocupação em relação ao vírus. E a gente tem notado que existem casos, ainda são contabilizados, mas que de certa forma as pessoas não vão muito a fundo a essa questão. O que podemos dizer sobre essa, entre aspas, confusão que as pessoas fazem entre virose, gripe influenza e propriamente o coronavírus? Bom dia. Bom dia. Bom, as doenças respiratórias em geral, elas são desde sintomas leves, né, brandos, até formas graves. O que a gente sempre recomenda é que neste momento, enquanto a Covid é uma doença de preocupação, enquanto o número de transmissões pode trazer novas variantes, a gente pede para as pessoas que têm sintomas e que trabalham com pessoas de grupo de risco ou que têm crianças pequenas na família, gestantes ou idosos ou pessoas com alguma comorbidade, que estes se testem para fazer os devidos cuidados, seguir as medidas de segurança, né, e manter o isolamento, para que essa pessoa que convive com ela não pegue a doença e não desenvolva a forma grave. E a forma da gente evitar várias doenças transmissíveis é lavar as mãos várias vezes, evitar tocar a mão depois que tocou um objeto, uma maçaneta, no olho, na boca, usar o álcool gel em aglomerações, assim, manter-se próximo a uma janela, um ambiente com ventilação. Então, esses cuidados, eles já são conhecidos da população desde a primeira pandemia, desde 2009. Então, quando a gente teve a gripe, uma preocupação mundial também. A gente recomenda, então, que essas medidas de segurança sejam as seguintes: as pessoas sintomáticas que possam estar com a Covid, que usem a máscara, né? Faça o teste no momento adequado, mas durante os 10 dias dos sintomas, permaneçam com as medidas de segurança, que é distanciamento de 1 metro, que é o que a gente já repetiu antes, lavar as mãos várias vezes e quando não tem disponibilidade da torneira, do sabão, usar o álcool gel. Quando for usar máscara, usar da forma adequada a máscara também tem que ser do tamanho, tem que ser adequada para o rosto. E as outras viroses que podemos ter neste momento, principalmente janeiro, fevereiro e março, são semanas que a gente tem as doenças diarreicas. Esse número de doenças, elas são transmissíveis de pessoa para pessoa, também pode ser combatida com essas medidas de segurança. Ok, André, é importante a gente deixar claro, e existe historicamente isso, que a virose é transmitida pela água, né? Que o pessoal acaba tomando uma água, enfim, encanada e acaba adquirindo essa virose. Tem uma diferença primordial do Covid e da virose? Para o pessoal identificar, não, eu estou sentindo um sintoma que ele é muito característico de Covid, eu tenho que procurar um atendimento ou aprofundar melhor sobre isso. Bom, a virose, que normalmente as pessoas relacionam, mas não tem nenhuma comprovação, e a gente tem o Vigiágua, né, que aqui no departamento faz, em pontos estratégicos, a vigilância da qualidade da água em Cachoeira. A gente não tem nenhuma amostra confirmando virose transmitida aqui no nosso município. O que eu posso dizer? Que a Covid
ou outra virose, ela pode em cada pessoa ter um conjunto, né? Um sistema de sintomas, um conjunto de sintomas. Mas os sintomas mais clássicos da Covid, da influenza A, da influenza B, são os sintomas respiratórios, que é coriza, tosse, dor de garganta, dor de cabeça. Então, se a pessoa começa com mal-estar, dor de cabeça, coriza, calafrios, dor no corpo, pode se preocupar em estar com uma Covid, né? O SARS-CoV, que é o vírus que transmite, ele tem ele desenvolve vários sintomas, ele é sistêmico, né? Cada variante, a gente já viu que atacou uma parte mais importante do organismo. Bem lá no início a gente sabia que era pulmonar, a coisa era muito preocupante, porque a maioria dos pacientes, né, não tinha vacina e eles precisavam sim de oxigênio. Então o vírus foi evoluindo, né, foi tendo ciclos, as variantes foram se adaptando e hoje os sintomas que podem desenvolver, que pode se suspeitar da Covid, então, é a dor de cabeça, a coriza, dor de garganta, calafrios, febre, né? São esses sintomas respiratórios. E também, em alguns casos, pode apresentar um episódio de diarreia, né? Uma dor abdominal, depende de cada indivíduo. Ok, importante, claro, a vacinação estar em dia. Sim, muito importante, principalmente para a gente quebrar essa cadeia de transmissão. Além das medidas de segurança que elas permanecem, né? Ambientes arejados, e o que a gente já comentou antes, as vacinas têm que estar em dia. Porque os grupos vacinados, a gente consegue que essa doença ela não seja transmitida numa proporção em que os vírus consigam se multiplicar e assim atingir e criar novas variantes, né? Para a população, então, em geral, o nosso apelo é mantenha as vacinas em dia, principalmente se tem grupo de risco, criança em casa, se trabalha com esses grupos de risco, ou se viaja, se usa transporte coletivo, a gente tem que pensar na gente, tem que pensar no próximo e tem que pensar que foi uma estratégia a nível nacional. Se algum grupo não segue, a estratégia toda pode ficar comprometida. Ok, perfeito então, Daniel. Então, repassando, métodos de higiene precisam estar em dia, proteção e, claro, como a Andrea acabou falando, a vacinação precisa estar dentro do calendário estipulado e também do cronograma. Acho que o relato da Andrea esclarece muito essa questão da diferença de coronavírus, de propriamente gripe influenza, também as viroses, enfim, a gente vai entrando em uma época do ano que essas doenças e essas manifestações, elas aparecem com mais frequência e é sempre importante a gente estar atento com essas medidas de proteção repassados pela Andrea. Eu volto com você.